Shalom, shalom a todos, amados raveirinhos. Gente, eu tô rindo aqui. Eu chamei meu esposo, tô chamando ele. Tava aqui já, tinha colocado ao vivo, até encerrei a transmissão. Porque eu queria ver a hora. Aí eu chamei, amor, você viu meu telefone? Seu telefone? Você quer o seu telefone? E o telefone aqui. E eu pedi meu telefone e falei, a gente trouxe o seguro viagem, né? Tô precisando do médico. Ai, gente, a mente é muita informação. Nós vamos falar agora sobre a Parashá Vayakhel. É a Parashá da semana, tá? Toda semana nós temos uma Parashá. Todo judeu, em todo mundo, nos 4 cantos da terra, sendo qual linhagem de judaísmo for, a gente lê uma porção da Torá. Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, um dia por semana a gente lê, cada pessoa lê um pouquinho, que chama-se Parashut, são pequenas porções, e durante a semana são 7 porções, entendeu? Então, cada semana a gente tem uma Parashá, que dividida em 7 chama-se Parashut. Aí a primeira leitura chama-se primeira aliá, segunda aliá, terceira aliá, entendeu? Essa semana nós vamos falar da Parashá Vayakhel e falando sobre quando Moisés reuniu o povo para falar como o Eterno ordenou, né, que deveria ser feito os mandamentos que ele nos deu, os mandamentos do Mishkan, né, do tabernáculo. No princípio de tudo, não existia templo, existia tabernáculo. Foi quando Moshe subiu nos céus, no Shammai, e ele viu, o Eterno mostrou para ele como que deveria ser esse Mishkan, esse tabernáculo, e queria que Moshe fizesse exatamente do mesmo jeito. A gente vê que tem várias, 40 côvados e 28 côvados e um laço e tal. A gente vê a medida, anteriormente nós falamos sobre a Parashá das medidas, de como que teria que ser, o produto que ia ser utilizado, né? Todas as medidas certinho. E aqui nós vamos falar como que foi feito isso. Só peço 1 minuto, porque algumas pessoas me pediram que eu encaminhasse essa Parashá, que eu fazia a leitura, que algumas pessoas, que quando vai ser a Parashá? Eu não tenho exatamente o horário, né? A gente faz aleatório. Deu para fazer, a gente faz, mas geralmente é à noite, porém a noite aqui já é Shabbat. Agora, gente, são 2h44 aí. Para vocês, provavelmente são 10h44, né, da manhã. Então, a gente vai começar a Parashá agora, porque o acendimento das velas é daqui a, no máximo, 3 horas, tá bom? Só mais um momento que eu estou enviando. Vou enviar para mais algumas pessoas. Já enviei para algumas pessoas. E hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vayakhel. Vayakhel é uma Parashá pequena, tá? Não vou me estender muito na Parashá. Sei que muitos estão trabalhando agora. Quem vai guardar o Shabbat já está em clima, né? Fazendo halotes. Quem pode, quem não pode, faz até mais tarde, né? Está em Êxodo, Shemot 35, a partir do versículo 1 até... Eu não trouxe a minha Torá, porque ia ficar muito pesado, né? Então eu tô aqui com a Bíblia hebraica, tá bom? Até 38, 21, tá? Do 35, capítulo 1 até 38, 21. E Moshe,
Gente, eu tô fazendo aqui, tô num lugar improvisado, tá? Então, às vezes eu vou estar olhando um pouquinho para baixo, porque em casa eu já tenho tudo certinho, como eu faço aqui, eu tô num lugar improvisado. Então, vou olhar um pouco para baixo que eu tô vendo. E Moshe reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e disse: essas são as coisas que o Eterno ordenou que se fizesse. Então o Eterno reuniu toda a congregação. Quando ele fala toda a congregação, é todo o povo, tanto os que eram descendentes de Israel, quanto os que não eram. Falou para toda a nação, nações que saíram do Egito, tá? Ele começa a falar como que era para feito o serviço da construção do tabernáculo. Mas antes de tudo, ele falou aqui, ó, Shemot 35:2. 6 dias trabalhará, e no 7º dia será o sábado de descanso. Ele quis dizer o quê? O Mishkan é importante, mas vamos fazer a obra do Mishkan. Mas não esqueça, o Shabat é mais importante. Então, o Shabat em primeiro lugar. Vamos guardar o Shabat. 6 dias trabalhará, e no 7º dia verá para vós santidade. Shabat de repouso é o eterno. Todo aquele que nele fizer trabalho será morto. Não acendereis fogo no Shabat em nenhuma de vossas habitações. Em todas as vossas habitações. Se você tiver uma casa aqui, uma casa em outro bairro, em outra cidade, em todas as vossas habitações você não pode acender a vela Shabat. É mesmo, são 5 horas. São 9h48 no Brasil. 9h48. E Moshe falou a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a coisa que ordenou o Eterno para fazer. Todo doador de coração tragará oferenda do Eterno, ouro, prata e bronze, cobre. Então, toda pessoa que tiver o coração generoso, não é obrigatório a ninguém levar. Era toda pessoa que tivesse coração generoso que quisesse levar. Tomai de vós oferenda separada para o Eterno. Tecido de lã, azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pele de cabra. Pele de carneiro, tinta de vermelho, pele de tarraxe. Tarraxe é unicórnio, tá, gente? Madeira de acácia, azeite para iluminação, especiaria, óleo para preposição, para unção, incenso de especiarias. Pedra de ônix, pedra de engaste do efode e para o peitoral. E todo sábio de coração dentre vós venha e faça tudo o que lhe ordenou o Eterno. O tabernáculo, a sua tenda e a coberta. Antes, nas paraxás anteriores, ele fala o que ele queria que fosse feito. Agora ele está falando como que ele queria que fosse feito. O tabernáculo, a tenda, a sua coberta e seus colchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas, suas bases, suas arcas e as varas, o tampo e as divisórias do véu, mesa e as varas e todos os seus objetos, os pães da preposição, o candelabro de iluminação, seus utensílios, suas lâmpadas e os azeites para a iluminação, o altar do incenso, as varas, o óleo da unção, o incenso das especiarias, o véu, a porta para a entrada do tabernáculo, o altar de oferta de elevação e sua grelha, onde fazia o sacrifício, né? Onde assava o sacrifício de cobre, as varas e todos os seus objetos, o lavatório e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas em suas bases, o véu e a porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e as suas cordas. Os vestidos de serviço para servir na santidade, a roupa, né, do sacerdote e do sumo sacerdote. E toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moshe e foram buscar. E todo homem cujo coração incitou, que o Eterno fez colocar no coração, todo aquele cujo espírito o impeliu a isso, vieram e trouxeram a oferenda separada do Eterno para a obra da tenda da reunião. Todo aquele... E para todo o seu serviço, para os vestidos de santidade, e os homens e as mulheres, todos os doadores de coração, vieram e trouxeram pulseiras, aros, anéis,
cintos de castidade. Olha, aqui está falando de cinto de castidade. Porém, eu não estou com a minha Torá Arash para poder ver a tradução literal. E outras também está cintos. Mas naquela época não existia calça, né? Não tinha uso de calça. Eram túnicas que eram usadas. Então, provavelmente, eram cintos de castidade mesmo, tá? E todo homem cujo poder se achava tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho, pelo de cabra, tinta de vermelho, pele de tarraxa os trouxe. Todo aquele que separou a oferta de prata e de cobre trouxe a oferta de prata separada ao Eterno. Todo aquele cujo poder se achavam as madeiras e trouxe. Todo aquele em cujo poder se achavam madeiras de acácia e as trouxe para toda obra de serviço. E toda mulher sábia de coração fiavam com suas mãos, trazia fiado tecido de lã azul celeste e púrpura, o carmesim, o linho. Então, gente, vamos entender aqui que o Eterno não está falando sobre serviço pesado. Ah, não pode fazer serviço no Shabat, é porque o Shabat você não pode descansar. As mulheres aqui, ó, fiavam, não podia fiar. Ele botou lá no primeiro, ó, o Shabat em primeiro lugar. E toda mulher cujo coração estava elevado pela ciência fiaram pelo de cabrio. Os príncipes trouxeram pedras de ônix e pedras de engaste para o efode do peitoral. As especiarias, o azeite para a iluminação, para o óleo da unção, para o incenso de especiaria, todo homem e toda mulher cujo coração dispôs a trazer para toda a obra que o Eterno ordenou para fazer. Por intermédio de Moshe, trouxeram os filhos de Israel oferenda ao Eterno. Então a gente está falando aqui, alguns falam que alguns mandamentos é só para o homem, outros é só para a mulher. Realmente, tem mandamentos que é só para o homem, tem mandamento que é só para mulher, tem mandamento que é só para filho, tem mandamento que é só para sacerdote, tem mandamento que é só para nazireu, entendeu? Por exemplo, um homem não tem como se separar de nidar, porque o homem não fica nidar, menstruado. Fala sobre o mandamento dos filhos honrar os pais. Quem não é o pai não tem mandamento para honrar os filhos. Então, é o filho que faz esse mandamento de honrar os pais. Certo? Tem mandamento que é só para um homem, tem um mandamento que é só para a mulher. Só que alguns dizem que quando na Torá fala os filhos de Israel, quer dizer que está falando só para um homem. Porém, a gente vê aqui que, voltando, e todo homem e toda mulher, todos os doadores de coração vieram e trouxeram poeiras, trouxeram as ofertas que o Eterno solicitou a Moshe. E aqui embaixo a gente vê, por intermédio de Moisés, eles trouxeram os filhos de Israel oferenda ao Eterno. Então, os filhos de Israel aqui não está falando que isso foi só um homem, se aqui no 21, foi no 21? No 22, 35, 22 fala que os homens e as mulheres, né? Fala todos os filhos de Israel. Então, quando ele fala todos os filhos de Israel, ele quer dizer que é tanto os homens quanto as mulheres. Então, tem mandamento que nós mulheres não fazemos porque alguns dizem que não se deve fazer. Eu não estou falando que pode fazer o que pode, mas estuda e que o Eterno te dê discernimento. Eu não vou colocar aqui, você tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo. Você estuda e tem um discernimento para a sua vida. Você quer cumprir a Torá? Entendeu? Nós temos que cumprir a Torá para o Eterno, não para a religião, não para mandamentos humanos. Tudo bem? Entendeu? Percebe? E Moshe disse aos filhos de Israel: Vede, chamou o Eterno pelo nome a Betsalel, Ben-Uri, neto de Ur, da tribo de Erudá. Ur era filho de Miriam e Caleb, e o encheu do Espírito de Deus em ciência, inteligência e em saber, e para toda obra, e para fazer invenções e ensinar os artífices, para trabalhar em ouro, prata e em cobre, e em arte de pedras para engaste, e em talhes de madeira para fazer toda sorte de obra fina. E para ensinar dotou seu coração e o de Aoliave, bem Arrimassav, da tribo de Dan. A este encheu de sabedoria de coração para fazer toda a obra de mestre, de artista, de bordador em tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, vinho de tecelão, converteu em realizadores de todo o trabalho, para que fizesse invenções e ensinaste aos artífices.
O Eterno deu o espírito de santidade. Alguns acham que o Ruach HaKodesh só existiu lá, na Brit Hadashah, nos escritos da Nova Aliança, ou nos escritos dos Evangelhos. Não sei como que vocês gostam de chamar. Mas o Ruach HaKodesh já existia. Essa sabedoria que foi dada a Eliabe foi o espírito de santidade que o Eterno deu para eles, para que eles fizessem a obra que o Eterno queria e como o Eterno queria que fizesse. Não foi assim porque o cara sabia, ele dotou eles de inteligência. Betsalel e Oliabe, todo homem, e Betsalel e Oliabe, e todo homem sabe de coração a quem deu o Eterno ciência e inteligência, para saber fazer toda a obra do serviço de santidade. E farão tudo que ordenou o Eterno. Moshe chamou a Betsalel e a Oliabe, e todo homem sabe de coração a quem deu o Eterno ciência em seu coração, todo aquele cujo coração impeliu para fazer chegar a obra e fazê-la. E tomaram diante de Moisés toda a oferta separada e trouxeram os filhos de Israel para toda a obra do serviço de santidade para fazê-lo. E eles ainda trouxeram donativos pela manhã. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra de santidade, cada um conforme a obra que fazia. E falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que é necessário para fazer o serviço da obra que ordenou o Eterno fazer. E Moshe ordenou e fizeram passar uma voz pelo acampamento, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta separada de santidade. Eles levaram tanta coisa, tanta oferta, que não precisou que se entregasse mais nada. Entregaram muita coisa, muita oferta. Engraçado que hoje em dia, mesmo a gente pedindo, às vezes a gente pede alguma coisa, a gente não tem esse costume, mas quem pede para fazer uma certa obra, gente, olha, eu vou ser sincera com vocês, o meu pensamento. Tem uma sinagoga em tal lugar, nós estamos precisando de cadeira, nós estamos precisando de banco, nós estamos precisando de melhorar a sinagoga. Ajuda a melhorar. O seu coração impeliu para melhorar, então ajuda a melhorar aquela obra que o Eterno está fazendo. Entendeu? Agora, não é justo você tirar da onde você não tem. A gente vê que em todo tempo, quando o Eterno ele fala para você fazer uma obra, uma oferta obrigatória, foi meio cheque, entendeu? Ele não pediu muito. Ele fala que nas festas, não chega de mão vazia, entendeu? Ele não pede, quem dá 5, quem dá 10, quem dá 20, quem dá 1.000. Não, ele não fica fazendo leilão em oferta. Isso é totalmente humano. Isso foi o homem que inventou, não foi o Eterno que inventou. Agora, você ajudar na sua sinagoga, vocês vão fazer uma festividade, cada um ajudar, cada um levar um pouquinho, porque se cada um levar um pouquinho, 2 ajudando é melhor do que um fazer sozinho. 3 ajudando é melhor do que 2, entendeu? Então, que a gente possa ver a obra do Eterno com um coração mais tranquilo. Agora, vamos entender, sinagoga não é casa de Hashem, não é casa do Eterno. O tabernáculo não era casa do Eterno. O templo não era casa do Eterno. Era um lugar que ele se fazia para se encontrar com o povo, para falar, para passar suas mensagens. Mas o Eterno não tem como a plenitude do Eterno, a santidade, o esplendor dele caber dentro de um tabernáculo. Entendeu? A gente não pode, assim, como ser vidrado, me fugiu a palavra, mas nós temos que ter sabedoria. Se você está em casa e você não consegue adorar o Eterno do mesmo jeito que na sinagoga, tudo bem, vai na sinagoga. Às vezes nós, os ocidentais, orientais também precisam, mas os ocidentais precisam muito de estar no local, entendeu? Então, vá, mas se trabalhe para que você fale com o Eterno do mesmo jeito que você fala no seu quarto, na sua casa, andando pelo teu caminho, ao te deitares e te levantares, entendeu? E todos os sábios de coração, entre os que faziam a obra fizeram um tabernáculo com 10 cortinas de linho torcido, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, querubins, obra de artista fizeram. E comprimento de cada cortina eram de 28 cúbitos e 4 cúbitos de largura. O Eterno falou para colocar querubim. O Eterno ele mandou você fazer querubim e botar na sua casa. Ele falou para você não fazer nada de imagem, de escultura, nada, botar na sua casa. Entendeu? Então,
ter um anjinho, alguma coisa lá, e você querer direcionar seu louvor, sua adoração a ele, sai dela, povo meu. Isso aí é Babilônia, isso aí é idolatria pura, tá? E fez cortinas e pôs pelo de cabra para servir a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas, o comprimento de cada cortina era de 30 cúbitos e 4 cúbitos de largura. Uma mesma medida para 11 cortinas, e juntou 5 cortinas à parte e 6 cortinas à outra parte. Ele fez 50 laçadas sobre a orla da cortina de extremidade na juntura, e fez 50 laçadas sobre a outra orla da cortina e na segunda juntura. Então, gente, por que o Eterno colocou essas medidas? 50, 10, 30 cúbitos, 4 cúbitos. Não sei. Não sei por que ele fez. Porém, ele mandou Moshe fazer da mesma forma que ele viu no monte. Então, ele está fazendo da mesma forma. Agora, por que de lá tinha essas medidas? Não faço a mínima ideia. Isso aí, no Olam Rabá, se comporte, vamos nos comportar, que aí nós vamos fazer essas perguntas depois. E a gente tem coisa para perguntar, né? A Paraxá eu não vou ler ela toda, extensamente, tá? Então vai ter algumas partes que eu vou pular pra gente ser um pouco breve nessa Paraxá. E cobriu as tábuas de ouro e fez suas argolas de ouro, que eram os lugares pelos quais passavam as barras, e cobriu barras de ouro. E fez divisória em tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho torcido, obra de artista, com forma de querubim. E fez para ela 4 colunas de acácia, e cobriu de ouro, e seus capitéis de ouro, e fundiu para ela 4 bases de prata. E Betsalel fez uma arca de madeira de acácia, de 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de sua altura, e cobriu de ouro por dentro e por fora, e fez uma bordadura de ouro ao redor, e fundiu para ela 4 argolas de ouro sobre seus 4 lados, e 2 argolas para o seu primeiro lado e 2 argolas para o seu segundo lado. E fez varas de madeira de acácia e cobriu de ouro. Essa é a arca da aliança, né? E fez o altar do incenso de madeira de acácia, 1 cúbito de seu comprimento, 1 cúbito de sua largura, um quadrado, e 2 cúbitos de altura. E uma só peça era feita os seus ressaltos. E o cobriu de ouro puro, o seu teto, as suas paredes ao redor, e o ressalto. E fez uma bordadura de ouro ao redor, e 2 argolas de ouro fez debaixo da bordadura, sobre os 2 cantos, sobre os seus lados. Era o lugar onde era queimado o Pituan Ketoret, o incenso, tá, gente? E fez o lavatório de cobre, a sua base de cobre, com os espelhos das mulheres que se reuniram à entrada da tenda da reunião. Eles pegaram os espelhos que as mulheres doaram e fizeram os lavatórios de cobre. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho torcido, as suas bases para a coluna de cobre, os capitéis das colunas e seu círculo de prata, e as coberturas e as suas cabeceiras de prata estavam cercadas de prata, todas as colunas do pátio. E o véu da entrada do pátio, obra de bordador, era de tecido de lã azul celeste. Imagina que lindo. Púrpura e carmesim e linho torcido de 20 cúbitos de comprimento e altura na largura. Para quem não sabe, gente, 1 cúbito é essa medida, de cotovelo até a ponta do dedo do meio, tá? Essa largura aqui. É mais ou menos 45 centímetros. E fez o altar de oferta de elevação de madeira de acácia, com 5 cúbitos de comprimento, 5 cúbitos de largura, quadrado, e 3 cúbitos de altura. E fez ressaltos, chifres sobre os seus 4 cantos. Então era quadrada, era pequenininho, era pequeno, quadrado, e numa ponta. Isso aqui não é quadrado, mas vamos imaginar que fosse quadrado. Aqui na ponta tinha um chifre, aqui tinha outro, aqui tinha outro, aqui tinha outro. Gente, quando você pensa em chifre, não pensa no capetão não, tá? Tem nada a ver. A gente vê falando de chifre em todos os momentos. O chofar era usado de chifre de carneiro, tá? Então não pensa que chifre é só ruim nos olhos humanos, tá bom? Não pensa no
um capiroto, com um chifrinho, com um rabo, não, que isso é história que inventaram para vocês ficar com medo. E fez para o altar uma grade, feitio de rede de cobre em sua volta, por baixo até a sua metade, e fundiu 4 argolas nas 4 extremidades da grade de cobre, que eram lugares para as varas, e fez as varas de madeira de acácia e cobriu de cobre, e meteu as madeiras nas argolas sobre os lados do altar, para levá-lo com elas. Oco e de tábua o fez. Quando falo levá-los, é porque eles fizeram o Mishkan, o tabernáculo, no deserto. Então, eles estavam indo para cá, para Eretz de Israel, e eles precisavam trazer a arca, transportar. E quem podia transportar também era só os levitas, se eu não me engano, era da tribo os descendentes de Gershom, tá bom? Que eram os responsáveis pelos transportes. E na direção do levante ao oriente, 50 cúbitos, cortinas de 15 cúbitos para o primeiro lado, suas colunas eram 3 e suas bases eram 1. E para o segundo lado de cá, a entrada do pátio, cortinas de 15 cúbitos, suas colunas eram 3, suas bases eram 3. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho torcido. E as bases para a coluna de cobre, os capitéis das colunas, seus círculos de prata. E as coberturas de suas cabeceiras de prata estavam cercadas de prata, toda a coluna do pátio. E o véu da entrada do pátio, obra do bordador, era de tecido de lã, azul celeste, púrpura e carmesim. E linho torcido, 20 cúbitos de comprimento, e a altura na largura de 5 cúbitos em frente à cortina do pátio. E as suas colunas eram de 4, e suas bases 4, e de cobre e de seus capitéis de prata, mais a cobertura de suas cabeceiras e seu círculo de prata. E todas as estacas do tabernáculo e para o pátio ao redor eram de cobre. Então, gente, essa foi a paraxá dessa semana. Já, né? É muito detalhada. Por mais que a gente tenta dimensionar, fazer a dimensão de como que era o tabernáculo, a gente tenta ter mais ou menos uma noção, mas saber exatamente como que era, a gente não sabe como que era. E tem diferença, tá? Nossa, tava lançando, né? E tem diferença entre o tabernáculo e o templo, tá? O Beit HaMikdash. Não é a mesma coisa. O tabernáculo foi como o Eterno mostrou Moshe lá no monte, como que era. Certo? Então essa paraxá não é extensa, assim, em detalhes. Ela é rica de detalhes, mas não é sobre algum acontecimento, alguma tribulação que teve um momento. É mais sobre como que era, como que foi feito com cuidado, com carinho, mostrando como que o povo tinha um coração bom, um coração doador. Hoje em dia, para a pessoa doar, tem que ser a base de muita... A gente tem que implorar para a pessoa doar. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo que ele faz um serviço em Vila Velha, no Espírito Santo. É um serviço de... Olha, aquele serviço dele é perfeito. Diz que tá balançando, gente. É perfeito. Ele faz comida, tá? Todos os dias ele faz café da manhã, almoço e janta. Ele faz comida, almoço para moradores de rua. Pessoas... Shalom, Lucas. Então ele faz comida para as pessoas e é servido no local. Ele vai de carro, mais de 100 refeições por dia. O nome dele se vocês quiserem entrar no Instagram, é @almoço solidário. Mas ele não faz só almoço. Então isso tudo com doação. Às vezes ele não tem nada e tem que ficar pedindo, implorando. Mas, por exemplo, no Instagram mesmo, ele tem 18 mil pessoas. Se cada pessoa ajudar com R$1, já são 18 mil, já dá para ajudar. E, gente, não existe obra do Eterno hoje maior do que você fazer a caridade para os pobres. Entendeu? Nós temos que ajudar. Cara, você ajudar uma pessoa com R$1, isso muda, é a sua vida, não é a vida. R$1 não vai mudar a vida de ninguém. Uma marmitex não vai mudar a vida de ninguém.
que vai receber. Mas você que está doando, isso multiplica muito na sua vida. As suas bênçãos vêm na sua vida a partir do momento que você olha com o outro ser humano como você gostaria de ser olhado. Quando você não faz mal para uma outra pessoa, quando você faz o bem, aquilo ali, quem te retorna, não é aquela pessoa não pode fazer o bem que você fez. Quem te retorna é Deus. Então, quando a gente começa a olhar os mínimos detalhes de nossa vida, do nosso comportamento, de como que a gente está sendo com o próximo, a nossa vida muda. Então, você só depende de você para você ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais bem de vida. Você só depende de você. Você não depende de outras pessoas. Ah, eu não consigo receber bem, eu tento, eu faço um curso disso, um curso daquilo. Não, entenda que quem paga teu salário é Deus. Ah, você quer receber do homem? Beleza, recebe do homem. Eu prefiro receber de Deus, que é o dono da prata e o dono do ouro. Entendeu? Então nós temos que mudar o nosso modo de ver. Lembre-se, gente, sinagoga não é a casa de Deus. É o lugar que você pode ir para fazer as orações. Se você não tem Shalom Bate para fazer as suas orações em casa, a viver, porque o Eterno, ele, no momento nenhum, ele falou de sinagoga, ele falou de igreja, ele falou de religião. Ele nos deu a Torá, que tem os mandamentos dele, e você tem que cumprir aquela Torá nos seus mínimos detalhes, certo? É claro que tem mandamentos que você não tem como cumprir, entendeu? Por você não ser levita, por você não ser um filho, por você não ser um pai. Quem não é um pai nunca pode fazer o mandamento da circuncisão. A circuncisão é um mandamento obrigatório para quem é judeu. Você está chegando ao judaísmo, você tem 4 coisas para fazer. Não comer carne impura, não cometer imoralidade sexual, se abster de idolatria e não comer carne sufocada. E não comer sangue. E a circuncisão. Se você não fizer a circuncisão, você não faz parte do pacto. Você fez parte do pacto, você entrou no povo, você tem que se conectar com o Eterno. A espiritualidade do Eterno está muito mais do que 4 cantos de uma construção. Entendeu? Você tem que ser ligado ao Eterno no seu coração. Sabe quando o Eterno fala, ao te deitares, ao te levantares, andando sentar na tua casa, andando pelo teu caminho, quando ires e quando voltares? Esse é o mandamento do Eterno para nós. Nós temos que ser pessoas melhores. A Kabbalah explica que, não sei se vocês conhecem, a medida por medida. Nidá, que é de Nidá. Medida por medida. O que você fez, você vai receber. Tá acontecendo qualquer coisa ruim com você, entenda que é expiação que você está pagando. Não acontece nada ruim com você se não for um tipo de expiação que você está fazendo de alguma coisa que você... Às vezes a coisa você nem percebeu, você precisa de se levar para saber. Não, eu errei aqui. Entendeu? Então a gente tem que ser rebaixa que o Eterno te eleva. Você tem que se rebaixar. Quando você tiver a humildade de falar, eu errei, eu sou falho, eu erro, eu não tenho misericórdia de ninguém, ai de mim se não fosse o Eterno. Entendeu? Quando você chega nesse nível, o Eterno vai e te levanta. Entendeu? Então, gente, Shabbat Shalom, aqui já são 15h14, vocês aí estão, que horas são? 10 horas da manhã? 10h14, né? Então aqui já são 13h14, daqui a pouco começa Shabbat. Aqui os ônibus já não rodam mais esse horário, ou melhor, parou, né? Para às 15 horas, o comércio fecha às 13. E a gente já tem que tomar banho, porque tá muito frio, então a energia solar não tá funcionando e não pode ligar a caldeira depois do acendimento das velas, entendeu? Então aqui os acendimento das velas vai chegar hoje às 5h15, daqui a 2 horas, menos de 2 horas. Rômulo, Shabbat Shalom. Gente, agora vamos fazer uma fofoca boa. Aqui é muito bom. Olha, eu não tô falando, eu tô falando de mim, tá? Eu acho que pecar aqui, o pecado é mais pesado do que pecar aí. Porque aí as coisas são difíceis. A clipar do local é difícil. Aqui não, aqui é tudo fácil, aqui tudo coopera pra gente não fazer merda. Entendeu? Não comer comidas impuras, guardar Shabbat em casa. É o vizinho brigando, é o vizinho gritando, é o som ligado, é um tá ouvindo funk, tá ouvindo pagode. Não tô falando nem mal de funk, nem mal de pagode. Mas eu não gosto nem de funk nem de pagode, eu gosto de sertanejo.
Mas atrapalha a nossa... É porque tá cedo aí. Aí são 10h15. Aqui são 16h15, já estamos entrando quase no Shabat. Então é muito mais fácil. Eu acho que pecar aqui tem um peso bem maior, tá? Pecar aqui, lá em Yom Kippur, você vai ter que ficar, em vez de ser 25 horas, você vai ter que ficar 50 horas. Veste, gente, aqui é muito mais fácil. A pessoa aqui se sente até mal de não se vestir com tsiniut, entendeu? Quando você tá com um fiozinho de cabelo mostrando, você já fica assim. Até mesmo fofoca, ninguém fica fazendo lachon hará, fofoca dos outros. A gente vê as pessoas muito nervosas. As pessoas aqui são nervosas, são emburradas, eu não vejo ninguém rindo, a não ser jovens, né? Às vezes jovens de escola, tá? Mas eles são muito bravos. O povo bravo, eu não sei se é um povo que foi muito perseguido, todo mundo pra eles é suspeito, entendeu? Ontem a gente foi no Cotton, a gente pegou um ônibus e a gente tinha que descer em certo lugar porque o Google te leva, você faz tudo certinho. E a gente passou num bairro, era um bairro árabe. Assim, eles tudo olhando pra gente, mas olhando porque você é turista. Vê você falando diferente, todo mundo olhando. A gente ficou meio assim, com medo. Mas eles estavam assim, achando a gente meio que celebridade, tá passando ali. Aqui é muito árabe, muito árabe. Parece que é mais árabe do que Israel. Assim, em questão de povo, entendeu? Muito. Você não vê israelita na parte árabe, mas você vê árabe na parte israelita. Pra você ver. E a gente vê soldados palestinos junto com os soldados de Israel. Por exemplo, ontem, eu não sei, ainda não consegui, eu não perguntei a Liz aqui, se tinha algum evento deles, ou se eles se reúnem mesmo lá na mesquita de Al-Qaeda. Esqueci o nome. Esqueci a pronúncia. Então, parecia um evento muito grande mesmo. Todo lugar a gente não conseguia passar direito. Aí, só que você não vê a parte, por exemplo, no mercado árabe, você não vê judeu. Mas na parte israelita você vê árabe. E você vê os soldados muito tranquilos, entendeu? Então, assim, não entendo o porquê de tanta briga. Isso aí são vários extremistas mesmo. Mas você vê todos de boa, todo mundo se respeitando, entendeu? Você não vê problema para isso. Se alguém fala bem assim, porque o árabe que mora em Israel, ele é maltratado. Mentira. Não é mesmo. É quase maioria, entendeu? Eu tô aqui em Jerusalém. Jerusalém é uma parte mais religiosa e mesmo assim eu digo para você que é quase maioria. Ou maioria, tá? Então, gente, alguma pergunta sobre a Paraxá? Eu sei que o delay tá muito grande, tá? Não sei se é problema com a internet, mas o delay tá chegando com atraso. Desde já, eu desejo a todos um Shabbat Shalom. Quem ainda não conhece Shabbat, meus pêsames, porque Shabbat é muito bom. Eu ia na sinagoga amanhã, mas eu não vou não. A gente está tão cansado, a gente vai aproveitar o Shabbat para fazer exatamente o que a Terra mandou. A gente vai descansar no Shabbat. Talvez amanhã à noite, depois do Havdalah, a gente vai ir no Kotel. E no domingo a gente tem... a gente mostra mais algumas coisas para vocês, tá bom? Se tiver alguma coisa a perguntar, você pode mandar no privado, tá bom? Oi? Vou deixar a live gravada aqui, depois eu vou jogar no YouTube, tá bom, gente? Eu tô gravando bastante vídeos, depois eu vou editar e mandar pra vocês, deixar pra vocês ficarem bem antenados com as coisas aqui, tá bom? Alguma dúvida, você pode me mandar. Shalom a todos, Erev Tov e um Shabbat Shalom a todos. Até amanhã, após o término do Shabbat. Meu término do Shabbat aqui termina antes do que para vocês aí também, tá?